Então, minhas irmãs, meus irmãos, vamos começar o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar sobre a Gênese, mas antes vamos ler o Evangelho, parar o ambiente, pedir para Rosalva ler para nós, é o capítulo 5, item 28. Estamos vendo aí sobre as aflições, né, Rosalva? Isso. Então, a pergunta é se uma pessoa está sofrendo demais, e aí se a gente seria lícito abreviar esse sofrimento, né? Boa noite a todos. Boa noite, Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Malvina, Maldante, Israel, Ivone e Márcia. Boa noite. Boa noite, Eliseu, Márcia. Ai, só nós mesmos. Pode ler? Pode. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar em si alguns instantes de angústia, apressando-se-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja suado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, ou quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Realmente, eu acho que não é correto, não é lícito, não é abençoado por Deus a eutanásia, né? A pessoa está doente e ser administrado algum tratamento, alguma medicação, para que ele venha a óbito, para evitar o sofrimento dele. Mas esses tipos de acontecimentos, como está falando aqui no Evangelho, às vezes no último minuto ele pode arrepender, ele pode ter um encontro com Jesus, ele pode mudar alguma coisa, porque não existe impossível para Deus, né? Ele pode mudar aquela organização celular e ele ter uma sobrevida que seja um pouco de tempo a mais, mas ele tendo essa sobrevida, ele pode fazer uma mudança no comportamento, na forma de encarar a vida, e, por exemplo, se aproximar de algum inimigo, pedir perdão, reconciliar com alguém, que seria uma coisa importante para o espírito dele, porque às vezes vai levar muitas vidas para que ele se encontre com esse espírito que eles estão em débito, né?
Agora, o que eu tenho visto, pelo menos o que eu tenho prestado atenção aqui, na questão da saúde, quando uma pessoa está com um câncer, está em estado terminal, eu acho que está havendo eutanásia. Porque, por várias vezes, pessoas que eu conheci falavam assim, inclusive um cunhado meu, o médico falou assim, não, até 3 horas ele ele já morreu. A sogra da minha filha também, por exemplo, o médico marcou a hora, ela estava com câncer de fígado, a Billy tinha entrado na corrente sanguínea, ela estava com septicemia, mas estava lúcida, conversando. Eles deram medicamento, ela adormeceu e foi desligando e morreu. Então, isso para mim é eutanásia. Vocês concordam? Rosalba, eu concordo com você. O irmão da minha mãe estava em Vila Velha com leucemia. E ele pediu muito que ele não fosse entubado. Ele não queria ser entubado. E ele ficou lúcido até o momento em que a pressão dele estava caindo muito. E o médico optou em entubá-lo. Tanto é que aí pediu, não, nós vamos levá-lo e tal. E ele falou, não, não quero, não quero. Levaram para uma sala. Estava a esposa dele, o Pedro, o filho dele, estava eu e 2 tias, minhas irmãs dele. Levaram ele para uma sala, entubaram, e a gente não pôde ver. Não deixou nem a esposa dele ver, nem o filho. Nós voltamos para casa. Quando foi 5 horas da manhã, eles ligaram que ele tinha morrido. Nossa, minhas tias, irmã dele, entraram em desespero, em pânico. Gente, o paciente, ele não queria ser entubado. Ele estava sofrendo muito, estava assim. Como assim? Então, a gente acha que isso aconteceu. Nós conversamos, dialogamos. Eu disse que ligaram os direitos humanos, que ele contestava a todo momento que ele não queria ser entubado. Então, foi muito revoltante. Tanto é que o lábio dele foi machucado. O lábio dele foi machucado. Então, a gente não sabe em que condição ele foi entubado. Se ele estava agitado, né? E foi muito infeliz, foi muito triste. Muito triste. Pois porque atualmente a medicina está querendo tomar o lugar de Deus, né? Definir o momento da morte de cada um. Que seja 1 minuto é importante para a pessoa ficar em vida, e o arrependimento, a lembrança, né? Porque passa igual um filme na cabeça dele, de tudo que passou, de tudo que ele estava vivendo. Concorda, Márcia? Eu concordo. Você concorda, Eliseu? Plenamente. Então, o que acontece, né? Tem naquele livro do André Luiz, tem Nosso Lar, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna. Em Obreiros da Vida Eterna fala vários casos de desencarnação, né? O processo desencarnatório, ele fala sobre isso. E tem a desencarnação do Dimas, se eu não me engano, que é assim, ele está num estado realmente deplorável, e eles, então, mas iria ocorrer a desencarnação, mas iria demorar, assim, tipo, uns 2 dias ainda, talvez 3. Por quê? Porque havia muito fluido vital ainda nele, né? Uhum. Aí o médico aplicou uma injeção nele, né? Letal, né? E então ocorreu a morte do corpo. Só que aí ocorreu a imediata assim, prisão assim, no corpo, né? Ficou muito mais difícil desligar os liames corporais do Dimas, né? Então, deu um trabalho imenso para os espíritos, que tentaram de toda maneira falar para o médico não fazer aquilo, né? Esperar um pouco, porque é um processo, né? O desligamento. Então, existem outros casos em que a vida vai
vamos dizer assim, que tem a eutanásia e tem a distanásia, né? A distanásia é quando você não deixa a pessoa morrer. Tem isso também, né? Hoje, hoje a medicina também, ela tem muitos recursos para manter uma espécie de vida vegetativa. Então, onde já não tem mais consciência, nem nada. Existe um consenso entre os médicos espíritas, né? Aí, entre eles. Conversei muito com um amigo, que é Alberto Almeida, né? Ele é da Associação dos Médicos Espíritas, ele é um palestrante conhecido no Brasil, fora do Brasil, lá de Belém do Pará. E ele falou que realmente é difícil você saber, mas existe um ponto, por exemplo, que a Ivone falou, né? A pessoa ser entubada, quando ela já está no estado terminal, pode apressar a desencarnação ou pode mantê-la por um tempo indeterminado, porque fica o coração mecanicamente funcionando. Então, se o paciente ou a família decide chegar até no momento em que o último recurso é entubar, por exemplo. Não estou falando da Covid, né? Que na Covid a proposta era outra, as pessoas morriam porque ninguém sabia entubar, a verdade é essa, né? Não sabiam, não tinha equipamentos que prestavam, né? Essas coisas, mas por isso que ocorreram as mortes. Mas aqueles casos mesmo em que já a vida já se exauriu, e aí você vai colocar num tubo para que ela fique ali numa respiração e que ela não vai voltar. Então, nesse caso, eles dizem que deve-se deixar a vida, não é aplicar uma injeção, não é dar um remédio, mas é dar, por exemplo, medicamento para dor, né? Criar os cuidados paliativos, né, que chama, para que a pessoa fique protegida, né, do sofrimento, da dor, e então, aí cuidado paliativo é isso, você não vai invadi-la com cirurgias, que não vão levar a nada, porque aí você vai torturar a pessoa, né, e sem um resultado que vai haver. Então, seria aí a distanásia. Eu falei, mas é muito difícil, né, você saber qual é o ponto, né? Então, eu me lembro da minha mãe, né? Ela foi para a UTI, ela estava num coma, né? Numa espécie de um coma, e ficou lá. E aí, então, nós optamos assim, para dar todos os medicamentos, mas se chegasse na hora que tivesse que entubar a mamãe, então não, porque aí ela iria sofrer muito e talvez morresse até no momento da intubação, né? Numa grande sufocação. Então, E aí, o que aconteceu, né? Ela não foi entubada e ela ficou em cuidados paliativos por um mês, tomando medicações, mas medicações que davam a ela qualidade, né, ali de vida, mas nada que invadisse. Entenderam? Mas é uma coisa complicada para você decidir. Dava um razoável conforto, né, amor? Exatamente. Então, aí foi assim, né? Eu me lembro que ela ainda ficou um mês, mais ou menos, a gente lá. E ainda eu pensava assim, né? Meu Deus, sozinha, né, na UTI, mas não tinha o que fazer, e a gente nem podia ir. Mas então a família toda, né, os irmãos, decidiram que ela não seria entubada, porque ela já tinha tido inúmeros acidentes vasculares e o cérebro dela estava danificado, né, de uma forma. Mas é diferente, né, a pessoa está lúcida, né, aí de repente
leva uma injeção. É isso. Difícil, né, gente? Ó, dá para ler, Rosa? Oi? Será que dá para ler esses? Tem 10 minutos do sacrifício. Deixa eu ver. Eu acho que dá. Sacrifício da própria vida. E dá para finalizar. E proveito dos sofrimentos para outrem. Pode ler. Acho que dá. Sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Que o homem se mate ele próprio ou faça que outro o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que, morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Item 30. Se um homem... Bom, aqui eu acho que está bem claro, né, o que foi lido com respeito à pessoa se expor para ficar livre da vida e acha que vai morrer e se expõe, mas aí nenhum mérito ele tem, porque ele buscou a morte e não ajudou em nada. Eu conheço uma família, essa moça, ela foi babá do meu neto quando minha filha separou e ela morava comigo, e eu trabalhava na confecção, arranjei essa moça boa para criança, maravilhosa. Tanto é que quando ela casou, ela pôs o nome do meu neto no primeiro filho. E o marido estava fazendo estava com um comportamento ruim com ela, ele era uma pessoa má, judiava dela, sofria maus tratos e tal. Quando foi um dia, e aí ela falou que queria separar. Ele falou com ela que se separação não aceitava, só se ela morresse, que ia separar, ou ele morresse. Eles viajaram para a praia após o Natal. Viajou ele, o pai dela, ela e os 2 filhos já adultos, em torno de 18, 19 anos. Na volta, ele fez uma ultrapassagem sem ter condição, num lugar que não podia ultrapassar, nessa estrada que vem de Vitória para Belo Horizonte, do Espírito Santo para Minas Gerais, e nessa ultrapassagem ele deu de frente com um caminhão. Morreu ele, o pai dela e os 2 filhos. Ela ficou toda quebrada e ela aceita com uma tranquilidade isso. Então, o que ela contou para todos nós, quando nós fomos lá visitar, ela falou que ele buscou a morte com as próprias mãos. Mas ele achou que ele ia matar a família toda. Mas ela ficou livre. Só que perdeu os 2 filhos. Então, é esse mesmo caso aqui do item 29. A pessoa ir para a guerra, ele foi para frente de um caminhão, estraçalhou a família. E ela contou para nós que ela estava deitada no asfalto, toda quebrada, que ela quebrou a coluna, e a filha dela ainda estava com vida, e pediu aos enfermeiros que cuidassem da mãe dela, que não deixasse a mãe dela morrer, não. Aí a filha morreu, fechou os olhos,
porque estava com hemorragia interna e morreu naquele local lá. E ela falou que ela ficou deitada, olhando para o céu, pedindo ajuda a Deus, quando ela viu o espírito da filha subindo, desligando e indo embora. Então, aí a gente já entende uma coisa. Era o momento da filha ir embora. Só que o pai foi instrumento dessa morte, e da própria morte do sogro e do outro filho. Então, tem muitos dramas na vida que não é só nos romances, né? Sim, porque o que podia acontecer, né? Veja só, né? E talvez fosse acontecer um acidente por aquele dia ou em dias próximos, né? Uhum. Mas não causado por ele não levaria, né, essa culpa, né? É. Entendeu? Exatamente. Leu 30 para encerrar? Lê. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte. Não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se o que ela queira levar ao extremo limite, a prova da resignação, e, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Leu 31 também. É curtinho? É. É, porque aí encerra, né? O Aí capítulo. encerra o capítulo. Proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, sim, pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios, que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Também São Luís, Paris, 1860. Com isso, nós encerramos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Faz oração, Rosa? Vou fazer. Senhor Jesus, Pai amado, nesse momento, nós estamos elevando os nossos pensamentos até vós, pedindo amparo, proteção para todos nós, nesse mundo tão conturbado, diante de guerras, não só de país com país, mas guerras internas, guerras de ideologias. Quantos conflitos que nós estamos assistindo. Nós estamos pedindo a Deus que derrame a bênção de paz sobre o nosso planeta, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre a nossa casa e dentro de nós mesmos, que nós possamos buscar a paz interior, o encontro nosso com Deus, que nós possamos, Jesus, nos fortalecer através do nosso Evangelho, para seguir a conduta que o Mestre espera de nós. E sempre nós temos que nos ater a isso, e nas dúvidas, nos momentos de decisão, nós indagarmos o que o Mestre faria no meu lugar.
Portanto, Jesus, o amor tem que reinar dentro de nós, o amor tem que reinar em torno de nós, porque assim, procedendo, nós vamos expandir o amor a todos que nos cercam. Nos auxilia, Senhor, nos nossos intentos. Sê conosco sempre, Pai, que assim seja. Que assim Assim seja. seja. Graças a Deus. Obrigada, Rosa. Eu que agradeço. Eu vou fechar aqui o microfone por causa dos cachorrinhos que estão latindo. Sim. Muito bem. Então, nós estamos hoje, né, quinta-feira, dia de A Gênese. Esse livro que fala sobre a primeira parte do Livro dos Espíritos, ele desdobra. Então, nós fomos vendo que não existem fenômenos sobrenaturais, né? Porque se é sobrenatural, ele simplesmente não existe, né? Estaria fora da natureza. Qual que é o título aí, Márcia? É o capítulo 14, item 2, item 2º, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, só que é o item 23. Cadê? 23. O 22 nós já vimos, esse está todo amarelo. Então, existem fenômenos na natureza que o ser humano só foi compreender praticamente quando a ciência avançou mais. Existem ainda tribos que não conseguem, e não compreendem, né, o fenômeno dos raios, dos trovões, da chuva, o que é a lua. Para eles, tudo isso são coisas que estão tão fora do seu entendimento, tão fora, que parece algo que vem de um outro mundo. Então, assim, nós também, com relação ao mundo espiritual, o fato da igreja, esses 2000 anos, ter fracassado mesmo, não ter cumprido seu papel, ter se transformado em mais um poder do mundo, ela deixou de estudar o mundo espiritual. E ao não estudar o mundo espiritual, tentar compreender os fenômenos, dar aos evangelhos a interpretação correta, ela foi impedindo o ser humano de acessar esse conhecimento também. Né? E aí, nós somos meio cegos, assim, com relação ao mundo espiritual. Então, muita coisa parece que é sobrenatural. Falar para algumas pessoas que existem espíritos, e tal, elas acham, às vezes, até assim, absurdo, né? Aí vem aquelas histórias contadas, as famílias se reuniam, né, nas fazendas, em volta das fogueiras, contando histórias sobrenaturais, de espíritos, enfim, né? Ficou muito no inconsciente coletivo, como lendas, como coisas, né? O Saci Pererê, os gnomos, as fadas, por falta de entendimento. Então, aqui nesse capítulo anterior, está falando dessa dupla vista, né? Vista espiritual, sonambulismo, como que a alma enxerga sem precisar dos olhos. E quando isso está acontecendo, ela está vendo a realidade aqui, material, mas está vendo também a realidade do mundo espiritual. Então, é a dupla vista. E aí, uma pessoa que está num estado desse de sonambulismo, porque a gente fala pessoa sonâmbula, aquela que levanta de noite, começa a andar pela casa. Eu era assim, né? Eu acordava sempre lá no quarto da minha mãe, no meio da sala, andava a noite toda quase, mas não me lembrava depois. Então, essas pessoas,
algumas, nesse estado, elas relatam coisas, a vista delas avança para distâncias imensas e vão dizer, olha, está acontecendo isso com fulano, com ciclano, não sei quem morreu agora há pouco. E, às vezes, nesse estado de sonambulismo, a alma ela se expande, né, para a sua consciência e ela, então, pode acessar conhecimentos, transmitir conhecimentos para as pessoas, né, que ali estão, e depois acordar e não lembrar, né? Às vezes ela lembra, às vezes ela não lembra. Às vezes fica como um sonho, né? Aquela coisa assim, parece que você teve... Enfim, mas é porque quando estamos desprendidos do corpo, a alma, o espírito, ele enxerga por todos os lados, né? Não é só pelos olhos. Então, vamos ver aqui, ó. Item 23. Embora durante a vida... Opa, peraí. Tem que ter um cuidado com isso aqui para ele não sair. Embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer do espaço. Repugna ao espírito estar ligado ao corpo, porque a sua vida normal é a de liberdade e a vida corporal é a do servo preso à gleba. Então, muitas vezes, nesse estado de sonambulismo, às vezes tem a dupla vista, sonambulismo, a dupla vista e o êxtase. Às vezes o espírito entra no estado de êxtase e aí ele não quer voltar, e ele pode cometer suicídio, ele mesmo romper os liames. Mas esse estado de êxtase não é um estado duradouro dele, foi um momento. Então tem que ter esse cuidado, né? Então, muitas vezes, quando ele tem que voltar ao corpo, ele não quer. Ele não quer. Porque ele sente a liberdade, né? Nós lemos no Evangelho, anteontem, sobre a melancolia. A melancolia também, uma das causas, é isso, o espírito, ele anseia por essa liberdade. Durante o sono, ele se desprende do corpo e vai conhecer lugares e encontra amores, né? Imagina alguém que deixou lá um grande amor no mundo espiritual, vai lá e encontra, aí depois tem que voltar para cá, né? E viver uma vida, às vezes até miserável. Então, a pessoa não quer voltar, né? O corpo, ela sente mal. Então, ele, por conseguinte, se sente feliz em deixar o corpo, como pássaro em se encontrar fora da gaiola, pelo que aproveita todas as ocasiões que se lhe oferecem para dela se escapar, de todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. Tem-se, então, o fenômeno a que se dá o nome de emancipação da alma, fenômeno que se produz sempre durante o sono. De todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. Eu tenho muito isso. Às vezes eu começo a sentir um estado assim meio de torpor e eu preciso dormir. A Rosalva sabe, né? Você vai na casa da Rosalva, deito lá né, Rosa? Eu deito lá no sofá da Rosa e pode fazer barulho, cair a casa, né? Que eu estou dormindo. Enfim, né? Mas, lógico, é num ambiente que você tem toda a confiança. Mas, então, às vezes, isso me acontece. Quando isso acontece, e é comum, às vezes, de eu ter visões, de ser passada informações para mim, né? É muito interessante. O Eliseu vai se lembrar de um fato, né, Eliseu?
Está aqui Eliseu, que não me deixa mentir sozinha. O Eliseu é meu primo, como todo mundo sabe. Então, fazia aproximadamente, sei lá, uns 15 anos que eu não falava com eles. Eu morando aqui em Porto Velho, e eles lá em São Paulo. Tem um outro primo que, inclusive, o irmão do Eliseu, já desencarnou. E esse meu primo, nego, né? A mãe deles, a tia Maria, ela sempre teve muita preocupação com o nego, que era o caçula, né? Filho mais novo. Não, o Jean é o caçula, mas ele durante muito tempo foi o caçula. Mas o nego era meio complicadinho. E então, eu tinha um dos meus filhos, acho que o Davi, ele era muito pequenino, e eu estava sempre muito cansada. Né? Fazia 15 anos que eu não falava nem com Eliseu, nem com o nego, nem com ninguém. Porque imagina, né? Eu aqui em Rondônia, era aqueles telefones de discar ainda, a gente estava desconectado, e eu cheia de filho, tudo pequeno. O que era a minha vida, gente? Imagina, se eu tinha tempo de lembrar que existia primo, né? Então, eu lembro perfeitamente que eu estava exausta, a mamãe estava aqui em casa comigo, e eu sentei num sofá que eu tinha, que é uma poltrona, e fui amamentar um dos meus filhos. E nesse momento eu adormeci. Foi assim, muito rápido. Naquele momento que eu adormeci, a tia Maria, desencarnada já, mãe deles, me disse muitas coisas. Ela disse que o nego tinha tido, naquele dia, uma filhinha, né? Uma menina tinha nascido, que era filha do nego, mas era uma filha fora do casamento, e que o nego estava se recusando a reconhecê-la, né? Por quê? Porque, lógico, né? Ele é casado, tinha sua família, mas que essa criança era alguém que ela amava, né, tia Maria, e que era para avisar o nego, que era para ele reconhecer a filha, senão ele ia se ver com ela. Imagina! E que era para eu ligar para São Paulo e falar isso. E aí eu acordei com aquilo na minha mente. E aí, como é que você vai ligar para São Paulo? Nem o telefone eu tinha deles, nada. Aí eu cheguei e falei, mãe, olha, eu sonhei com a tia Maria, contei. Falei, senhora acha que eu vou ligar lá para São Paulo falar uma coisa dessa? Que o Neto teve uma filha fora do casamento, que não sei o que lá. E que ele está guardando segredo, e que a menina... Ai, mais, ainda falou que a menina estava doente, que precisava de atenção, que era para eu avisar a família. Tá. Aí eu falei, mas eu não tenho nem o telefone. Aí eu fui atrás de agenda, achei um telefone do Eliseu. E aí liguei para São Paulo, foi o Eliseu que atendeu. Lembra, Eliseu, desse dia? Lembra? Sim. Aí, menino. Minha testemunha. Eu liguei. Aí o Eliseu, nossa, quanto... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Sim, amor. Isso. Então, aí eu falei assim, olha, Eliseu, eu acabei de ter um sonho com a tia Maria. Eu vou te falar que eu e eles éramos muito amigos, né, e tal, mas assim, 15 anos que ninguém se falava. E com o nego menos ainda, porque o nego era mais distante ainda de mim. Aí eu falei assim, olha, sonhei isso. E aí é uma menina. E ela ainda falou para mim, minha tia Maria, que ela queria que eu comprasse um brinquinho vermelhinho e desse, porque ela, assim, quando nascia uma menina, ela nunca teve menina, ela dava um brinquinho vermelhinho, eu tinha esse brinquinho. Que ela me deu e tal. Aí eu falei tudo isso para o Eliseu. Aí o Eliseu falou assim, nossa, Márcia, é verdade. O nego veio falar comigo, aí disse que teve essa menina, e que ele estava super cabeça quente, né? Imagina. E eu falei, bom, graças a Deus. Então você fala para ele que é filha dele. A tia Maria falou que é. Não precisa nem fazer exame nem nada. E que é para ele cuidar. Ninguém mandou fazer filho fora do casamento. Agora vai cuidar. Então, aí toda a família, Eliseu falou
para o pessoal lá, todo mundo se reuniu, foram lá, sei que cuidaram da menina, e hoje ela já é uma mulher, né? Lógico, isso faz, sei lá, 30 e tantos anos, né? Então, que coisa isso, né? Foi no desdobramento, né? Então, é o quê? É um estado de emancipação da alma, em que nós somos informados de tantas coisas. Então, aqui, ó, fenômeno que se produz sempre durante o sono, né? De todas as vezes que o corpo repousa, às vezes você não está dormindo, é um estado letárgico, é normalmente quando mais me acontecem os fenômenos, é quando eu estou numa letargia. Então, eu estou assim, é impressionante as coisas que me acontecem nesse estado, sabe? Meu Deus. E eu agora estou tão acostumada que eu ainda falo assim, a hora que eu voltar para o corpo, eu vou lembrar disso, 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 eu não vou lembrar. Aí, quando eu acordo, eu falo, aí eu tenho aquilo que eu lembro, e eu sei que teve um tanto de coisa que eu não vou lembrar e que não adianta, né? É assim. Então, isso está lá no livro do Espírito. Nesses momentos, o Espírito, né, ele... Ó, gente, isso aqui está... Vocês vão ver que esse N está minúsculo, esse O também. É porque, vocês lembram que toda vez que eu colocava o texto, ele saía da tela, que ele estava em PDF. Eu consegui transformar os textos dos livros em Word. Mas eu consegui transformar, mas não ficou perfeito. Mas é melhor do que nada, né? Então, agora está dando para botar na tela. Então, nesses momentos, né, ele, o espírito, ele vive a vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas da vida vegetativa. Acha-se, em parte, no estado em que se achará após a morte. Percorre o espaço, confabula com os amigos e outros espíritos, livres ou encarnados também, conversa com encarnados. O laço fluídico que o prende ao corpo, só por ocasião da morte se rompe definitivamente. A separação completa somente se dá por efeito da extinção absoluta da atividade vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua prisão. Prisão. Quem leu aquele livro, 50 anos depois, tem há 2000 anos, e tem um livro 50 anos depois, né? Tem uma jovem que se chama Célia, ela é uma mulher, né? Esse livro não é mais a história do Emmanuel, o Emmanuel só aparece como escravo, né? Na história. E ele, então, testemunha algumas coisas ali, mas não é a história dele. Então, essa Célia, ela assume uma culpa que ela não tinha para livrar a mãe dela, que também era inocente. Mas armaram para a mãe dela e a mãe dela seria morta, né? E sei que, então, ela é posta para fora de casa, né? Como se ela tivesse tido um filhinho, né? E ela, então, vai e ela tem uma vida toda de testemunhos, de grande sofrimento, e é uma alma nobre, por isso que, às vezes, a pessoa está sofrendo e é só um testemunho, né? É porque está na terra mesmo. Então, a Célia, ela chega no mosteiro e ela acaba assumindo uma postura de homem, masculina, para não sofrer nenhum tipo de assédio. Então, ela se veste como homem. Tal. E ela, então, nesse percurso, ela novamente sofre uma calúnia de uma pessoa que se apaixonou por ela, nesse caso, uma mulher, e diz que tinha sido assediada, né, por ela, e, enfim, ela só não morre por questões lá, mas ela passa uma vida de grande sofrimento. E, então, até que chega o dia do desprendimento dela. Quando chega o dia do desprendimento, o próximo ali,
ela ainda tinha que retornar ao corpo uma vez ainda, para falar alguma coisa com alguém. E só que ela já estava assim, tão cansada daquele corpo, que ela quase não consegue voltar. Foi uma grande provação para ela, porque ela já estava tão livre e ela ainda... Aí eles pedem para ela mais esse sacrifício, que ela... Então, ela sente grande mal-estar, né? De ter que se envolver novamente com o corpo, apesar dela ser grata ao corpo, mas a questão da matéria. Então, olha o que é, né? A alma enobrecida. E ela, então, ainda vem, mais uma vez, faz o que tinha que fazer, e aí ela se desliga. Mas, aí ele diz assim, ó, desde que a sua presença aí se torne necessária. Então, ele retoma o curso da vida exterior de relação. É comum que, às vezes, né, a pessoa tem nas obras também, está em regiões umbralinas, acaba sendo atacada por espíritos, né, espíritos trevosos, e, né, a pessoa começa a ter um pesadelo, e aí ela volta para o corpo correndo, né? Quantas pessoas que dizem assim, não, isso é um pesadelo, eu quero voltar para o corpo, quero voltar para o corpo, né? Quando a gente vai... Então, é porque às vezes está sendo atacada, né? Por algum tipo de espírito. E aí os espíritos dizem que o corpo, ele serve de grande proteção, né? Dos obsessores, porque os obsessores, eles não conseguem ficar muito tempo na crosta terrestre, sabiam disso? Aqueles obsessores mesmo, né? Bem tenazes, eles são caçados, assim, pelos espíritos que cuidam, né, da crosta e tal. Eles têm que ficar em regiões que é interditada a crosta para eles. Ficam mais espíritos sofredores, espíritos que não são, por exemplo, suicida é interditada a crosta, ele não pode vir para a crosta. Porque se ele se encosta numa pessoa, a pessoa morre, pode morrer, né, um suicida. A depender, né, de como ele está, né, de quanto então não fica. Então, às vezes, a pessoa, ela dorme e ela que vai lá naquela região de sombras densas, ela mesma que vai. Chega lá, o que acontece, né? Aí ela é atacada. É como quando você vai num bairro violento, né? E aí, então, quando isso acontece, às vezes ela tem que voltar rápido para o corpo e volta assustada com o que ela viu. Então, tem um caso desse, uma das obras, e aí o orientador do André Luiz fala assim, olha, está vendo como que o corpo é realmente aí uma proteção, né? Por vezes, ao despertar, conserva das suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa, que constitui o sonho. Quando nada, né, traz delas intuições, que lhe sugerem ideias e pensamentos novos, e justificam o provérbio, a noite é boa conselheira. Assim, igualmente se explicam certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc., e que mais não são do que manifestações da vida espiritual. Dá para ler o 24 ainda. Pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo, segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária. De fato, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos. Porém, que é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etéreo, adequada às percepções visuais da alma. Por isso que há os espíritos de luz e há os espíritos sombrios, né?
Há, portanto, luz material e luz espiritual. A primeira, né, a luz material, emana de focos circunscritos aos corpos luminosos. A segunda tem o seu foco em toda parte. Tal a razão porque não há obstáculo para a visão espiritual, que não é embaraçada nem pela distância, nem pela opacidade da matéria, não existindo para ela a obscuridade. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Interessante. Quem leu também, né, o livro Voltei, do irmão Jacob, recomendo. Ele fica meio entristecido, porque ele foi um dos diretores, né, da Federação Espírita Brasileira, tal. Chegou no mundo espiritual e ele não tinha luz nenhuma, né? E ele morava com uma filha que ela emitia uma luminosidade, as pessoas daquela região todas emitiam luminosidade, e ele não. Então ele percebeu logo que ele estava ali por obra e graça da filha, mas que ele mesmo não pertencia àquele local, né? Ele não emitia nenhuma luz. E ele, então, começa a perquirir, né? Por quê? Então, vamos lá, item 25. Assim, envolta no seu perispírito, a alma tem consigo seu princípio luminoso, penetrando a matéria por virtude da sua essência etérea. Não há para sua visão corpos opacos. Entretanto, a vista espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração para todos os espíritos. Somente os espíritos puros a possuem em todo o seu poder. Nos inferiores, ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito, que se lhe interpõe qual nevoeiro. Manifesta-se em diferentes graus nos espíritos encarnados, pelo fenômeno da dupla vista. Tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília, conforme o grau de poder da faculdade, disse que a lucidez é maior ou menor, com o auxílio dessa faculdade, maior ou menor. Com o auxílio, isso que eu estou falando, tem um pontinho, mas o C não começa com letra maiúscula, eu estou tendo que imaginar aqui. Com o auxílio dessa faculdade é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. Então, tem aqueles médios que têm como se fosse uma visão de raio-x, né? Então, eles conseguem descrever as enfermidades. Existe esse tipo de mediunidade. Deu mais ou menos para entender? A minha tia Maria, que morreu, ela ia dar passo da pessoa e enxergava lá dentro. Aí ela pegou e foi estudar um pouco de anatomia para conseguir falar os nomes dos órgãos e os problemas que estavam ocorrendo. Nossa, que legal, né? Legal demais. É maravilhoso esse espiritismo, né? Ele abre para a gente tanto. É uma ciência, né? É, com certeza. Então, nós vamos ficando por aqui. Quem se habilita aí a fazer a oração? Ivone, você já está com o microfone ligado? Você viu? Eu vi. Dupla vista. Oração para nós, amiguinha. Então, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus a oportunidade desse dia, de qualquer trabalho que tenhamos feito nesse dia,
foi benéfico e proveitoso nessa encarnação. Senhor Jesus, amparai e acolhei as crianças que gritam na guerra, que sofrem pelo desamparo, pelo abandono, por não encontrar seus entes queridos. Senhor Jesus, proteja todo o planeta. Abra seu manto sagrado nas suas mãos, Senhor, de vibrações de luz. E cure almas, feridas íntimas dessas pessoas. Que o mundo inteiro tenha os olhos e o coração, sentimentos e pensamentos ligados à faixa de Gaza e a Israel. São todos filhos de Deus, passando por uma grande provação. E essa guerra, Senhor Jesus, que não tem um final feliz para muitos, não resolverá questões financeiras. É uma guerra de ideologias religiosas. E que possamos, Senhor Jesus, agradecer que com tantas dificuldades em nosso país, com tantas guerras aqui no nosso país, nós passamos por toda essa luta. Agradecer, Senhor Jesus, o dia de hoje, a oportunidade desse estudo. E agradecer a esse grupo, Senhor, reunidos aqui, em prol de um bem, de aprendizado, e de fortalecer a fé. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Seja, graças a Deus. Seja graças a Deus.